Do 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 do. Bem-vindo ao podcast onde a fé nos une entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um podcast Entre Irmãos. É sempre uma alegria poder chegar e falar com você, falar ao seu coração de coisas que edificam a nossa vida e que nós esperamos que edificam a sua casa. Eu nunca canso de dizer, e toda abertura de programa eu falo, nós que somos bombardeados todos os dias com notícias ruins, com coisas que às vezes nos desanimam, nos leva para baixo, é sempre bom poder levar uma palavra de conforto, uma palavra do Evangelho, levar experiências que edificam o seu lar. E só é possível esse trabalho nosso aqui, do nosso podcast, também da comunidade, esse trabalho de divulgação do Evangelho, graças às empresas que acreditam nesse projeto e contribuem, né, mensalmente conosco para podermos manter o nosso canal no ar. E quando eu falo que é uma contribuição mesmo, não é patrocínio, não é nenhum valor exorbitante. Eu já te convidei para entrar em contato com o nosso produtor, que você vai se surpreender o valor que é tão pequenininho e quantas pessoas você vai atingir com sua marca e vincular a sua marca a uma iniciativa produtiva, uma iniciativa do bem, uma iniciativa que chega ao coração das pessoas. Então vamos agradecer as empresas que já são nossas parceiras, que são elas: Depósitos São Cipriano, ABS Infraestrutura, Edip, Ariane Cantador Fotografia e Social Media e Visual Corte e Laser. Se você tem sua empresa, quer estar vinculando a sua marca aqui conosco, entre em contato com a gente, que você não vai se arrepender e vai se surpreender dessa contribuição que você pode fazer conosco para ter seu nome, sua marca aqui divulgada também. Você que tem sua ideia, que tem sua proposta de gravar, de fazer um material bacana e levar para a internet, só que não tem o espaço, não tem os equipamentos, também pode entrar em contato com o nosso produtor aqui para estar falando com ele, que eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer um preço bem bacana para você, gravar o seu material com qualidade para poder estar levando também a sua ideia, a sua motivação a mais pessoas pela internet. Tá bom? Mais uma vez, obrigado por nos permitir entrar na sua casa, por nos permitir estar falando com você, e quero já dar as boas-vindas a ele, que está sempre comigo aqui. Irmão Francisco, seja bem-vindo para mais um episódio. Os nossos cumprimentos a você que nos acompanha aqui pelo nosso canal. E mais uma vez hoje nós trazemos uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Muitos têm admiração por ele, pelo que ele significa, pelo trabalho que faz. E a gente vai ter um papo muito legal, com certeza. E hoje, como o irmão Francisco já adiantou aqui, está sentado à mesa o nosso querido amigo André. André, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado vocês aí por ter chamado a gente para vir até aqui. E foi um prazer muito imenso e uma surpresa até grande na hora que eu recebi o convite. E a gente procura fazer nosso trabalho meio que no anonimato, mas nós estamos aí para servir essa obra de Deus. Amém. E vamos começar então com a sua pergunta, irmão Francisco. A gente tem uma pergunta que a gente começa, né? Acredito que você já assistiu alguns episódios, que fala assim, o irmão Francisco, ele já, logo no primeiro episódio, ele já veio com essa pergunta e já joga a pessoa nas cordas, assim, falando. Nem tanto. Nem tanto. Hoje, antes da pergunta, né, eu quero aproveitar para o gancho, para não esquecer, não perder a oportunidade, né? Quando você falou do anonimato, eu lembrei, né? O evangelho que nós proclamamos na terça-feira, se não me engano, da semana passada, né? Que dizia assim: seja sal e luz. E ninguém acende uma luz para colocá-la embaixo de uma tampa, né? É para iluminar. Então, a gente reconhece, sim, o anonimato, que é não usar as pessoas, que você ajuda, mas as pessoas precisam saber, a gente precisa divulgar aquilo que cada cristão católico faz, porque
é como nós conversávamos aqui antes. A gente faz por Jesus. Às vezes não é Só porque por ele. é só por ele. Sim. Porque senão às vezes a gente nem faria. Então, é isso que é certeza. importante, a gente aproveitar essa oportunidade. Mas a pergunta hoje daria até um trocadilho, mas eu não vou fazer trocadilho, não. Quem é André Madureira? André Madureira é um pai de família, como todos os pais de família, que procura viver em intensidade o amor de Deus, que procura levar aos irmãos tudo aquilo que Deus já fez por mim, continua fazendo até hoje. Casado com a minha esposa Rosa, tenho 3 filhos, o Augusto, a Ana Beatriz, o Adriano, e o André Madureira, que o pessoal conhece da paróquia Santa Rita, né? Ou Madureira, né? Que o pessoal ou fala. Madureira, tá? Uma Madureira. O André, às vezes, ninguém conhece. Ah, você nasceu em Batatais mesmo, família de Batatais. Sou nascido aqui em Batatais. Estudou onde aqui? Eu estudei no Poranga, né? O meu, né, antigamente era o primeiro, segundo grau, né? Que a gente falava, né? Aham. Estudei no Poranga, né? Esses 2 períodos. Mas é porque morava lá, então. Que morava no sítio. Ah, no sítio. No sítio, Então esse negócio da roça já vem da raiz. já então. vem da raiz. Já é desde cedo. Desde cedo, até meus 21 anos eu morei no sítio. Ah. Depois que eu tive a oportunidade que eu vim embora, né, pra cidade, né? Morava, né, trabalhava durante o dia e estudava à noite. Então, no Poranga era mais perto. No Poranga era mais perto. Ah. E aí, no caso, tem mais irmãos? Tem mais 2 irmãs, né, que são vivas, estão aí. Aqui em E Batatais, né? aqui em Batatais também. E um que já é falecido, né, que era 4 anos mais novo do que eu, que é falecido já. Então, porque também quem não sabe, eu acho que vai ter oportunidade de falar também, mas quando o irmão Francisco fala assim, então essa questão da terra, da roça, vem desde cedo, é porque o André trabalha, né? Tem uma empresa que trabalha com produtos agrícolas, né? Então, por isso que o irmão Francisco Isso. fala. Porque o irmão Francisco tem mania. Não, é porque o irmão Francisco tem mania de conversar com as pessoas aqui que a gente conhece. Aí ele acha que todo mundo está assistindo, conhece também, sabe de quem está falando. Então, para o pessoal deixar, né? Entender o porquê da roça também. Isso, mas boa parte do pessoal aí conhece a minha história aí, e eu tenho orgulho desse período, né? Muita gente às vezes teria vergonha, né? Mas eu tenho muito orgulho sobre isso, porque a gente não tem como ter um crescimento na vida se a gente não tiver uma base, né? Se a gente não tiver um alicerce, né? E apesar das dificuldades, né? Das tribulações que a gente sempre passou, né? Que a vida na roça é difícil, né? Não é tão fácil. Ele não sabe, não. Não, não sei. Não é tão fácil. Eu morei Mas a gente sempre superou isso com muito amor, né? Com muita dedicação. Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, né? Todas as coisas que são difíceis, elas vão se tornando agradáveis, né? Para a vida da gente. Mas você sabe como eu falo que eu não morei na roça? Mas eu imagino, claro que a vida deve ser difícil tudo, mas eu imagino o prazer, o grande prazer que é você estar plantando, você estar colhendo. Eu falo para o irmão Francisco, apesar que ninguém acredita, né? Que eu falo que a coisa que eu mais gostava de fazer na comunidade, quando a gente podia fazer o que a gente gostava e não o que tinha que fazer, que eu morava lá no Lar Madre Teresa, né? Lá na antiga FEBEM, era cuidar da horta. Terapia. Né? Assim, a gente tinha o Mário Zan, né? Que ele é um expert, mas como era bom, assim, sabe? Todo dia ir lá, plantar as mudinhas, ver crescendo, aguar, né? Então, para mim era terapêutico, é isso que o Mofis falou, era terapêutico. E essa questão do trato com a terra, de ver, né? De você plantar, de você estar comendo aquilo que você plantou. Eu acho que o trabalho na roça ele é muito gratificante também por conta disso, né? Com certeza. O André, ele é bem mais jovem que eu, é claro, né? Mas quem não é, né? É isso que eu ia falar. Eu chegando numa fase aí. Mas eu brinco com os meus netos e com tudo mais, André. As pessoas mais jovens, eu falo assim para eles. Às vezes nas palestras que estou por aí falando, eu pergunto assim: quando a gente estava lá na roça, e era assim, a gente fala roça, as pessoas pensam que é aqui os chacrinhos, o sítio em volta da cidade. Não, era 20, 30 quilômetros longe da cidade. E não tinha caminhão, carro, tinha um caminhão no leito só. Isso. Pegar as caronas, né? E eu lembro que eu faço uma pergunta sempre, eu repeti outras vezes aqui, mas assim, qual que era a única coisa que o meu pai comprava na cidade? Qual que era a única coisa que ele vinha na cidade, comprava para levar para a roça, onde a gente morava, né? Isso eu sei. Minha avó falava também. E aí as pessoas começaram a falar um monte de coisa. Isso, aquilo. Por exemplo, se eu fosse conversando com os netos, açúcar, eu falo, negativo, a gente usava rapadura.
Isso. Até pão, né? Tinha que fazer biscoito, broa, bolacha, não sei o quê. Farinha de trigo, farinha. Não, era fubá, o milho tava lá, o monjolo tava lá, fazia um monte Quem de que tava coisa. lá? Monjolo. 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 É que você falou monjolo, o Eu pessoal, falo- o jeito que tá, o pessoal entende monjaro, já vai Não, não, voltar pra roça. Eu falo do jeito caipira, gente. Eu não sou caipira, não, mas. Não, que eu tô falo. falando brincadeira com a palavra, que o povo hoje tá tudo atrás de monjaro. Eu falo, olha, você É, falou que na roça tem exatamente. monjaro. É, Mas exatamente. tem, viu? Porque Ah, aquela. Desculpa aqui que eu vou falar, né? Mas ali a gente não via gente gorda, não. olha o quê? A gente não via gente gorda. Pessoa obesa. Ah, não. Não Era tinha. Tudo magrinho. Não tinha tudo magrinho. Tem Eu era lá, a comida era feita com banha de porco, banha Isso. de porco. do feijão, todas aquelas peles de Carne porco de boiando. porco. É, Mas Isso. aí eu falo assim, André. Aí eles falam arroz, você plantava arroz, plantava feijão, a gordura era do porco, a carne era do porco, tinha a vaca, tinha a galinha, tinha o ovo, fazia o azeite para lamparina, que era com essas mamona, Isso. que amassava. Então, assim, a única coisa que meu pai comprava era sal. Sal. Era a única coisa. É o que minha avó Ia falava. buscar sal, e aí levava, já era o saco maior para dar pro gado também, né? Pra dar pro gado, pra salgar a carne. A salgar a carne, etc, isso pra aí. conservar tudo. Então, eu costumo dizer o seguinte, e a vida ali, era aquilo ali. Era plantar, era colher, era... Não tinha WhatsApp, não tinha celular. Não tinha rádio, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha celular, Tinha não nada. tinha nada. Nada. O tempo parece que o dia era extenso, tranquilo. A gente ia passear na casa do... Chegava domingo e ia assistir futebol lá na fazenda do vizinho, etc. Tal. E é umas coisas tão interessantes que o prazer nosso, né? Eu, o meu irmão, né? Que era mais novo do que eu, o prazer da gente era quando chegava o sábado. Sabe por quê? Varrer o terreiro. Varreu o terreiro. Varrer o terreiro, que era costume nas fazendas antigamente, né? Todo sábado. Terreiro de café? Não, o pessoal varria o terreiro. Aquele, Sim, aquele o lugar volta da casa. aberto, Volta o da som da casa. E era de terra, né? É, de terra. A gente fazia aquele poeiro. E aquilo era diversão, né? Era. Aquilo ali era muito gostoso, né? A gente fala que hoje, né, o pessoal, e claro, tem muitas facilidades, tem todas as coisas, mas é aquilo que o Francisco falou, era um tempo, eu não vivi nessa situação, mas que a gente percebe vocês falando assim, quando vocês começam a relatar de como era o dia, de como funcionava, você fala assim, nossa diversão no sábado era varrer o terreiro. Hoje a gente é o seguinte, a gente não dá tempo de nós varrer a calçada de casa. É tudo corrido. É tudo tão corrido, tudo tão em atropelado. cima, a gente não consegue. Igual nós estamos aqui gravando, eu e o irmão Francisco, a gente não desgruda do celular, porque qualquer coisa pode acontecer nas casas. Sim. Né? Então a gente fica, eu tô aqui, pessoal de outras cidades mandando mensagem, então a gente não para, e aí parece que o tempo diminui. Né? E os 60 minutos de hoje é os mesmos 60 minutos de antigamente. Mas antigamente, em 1 hora. Era menos Isso. informações que a gente recebia. Menos informações, né? Não tinha essa tecnologia que a gente Agora, tem hoje. hoje é né? muita É informação, um celular pouco toda tempo. hora grudado na barra da calça Na da barra gente, da né? calça da gente. A gente, antigamente, eu sempre falo muito isso pro pessoal, que a gente precisava voltar a confiar em Deus igual confiava antigamente. Com certeza. Sim, sim. Ter aquela fé. Porque antigamente a gente saía, né, final de semana, o pai e a mãe da gente tinham a plena convicção, né, a fé em Deus, que a gente sairia e voltaria bem para casa, né? Não tinha Puxa, celular. Muito difícil. Então hoje, assim, eu vejo dentro da minha casa hoje, às vezes o filho passa ali 1 hora daquele horário que ele falou que ia voltar para casa, Nossa, já Geraldo. descabela. E quando o telefone toca? Meu Deus do céu. Justamente. Então, assim, existia, né, não só esse prazer, né, de estar na roça, mas também eu via muito naquela época, né, o prazer que o pessoal tinha, né, de se entregar às coisas de Deus, né. Era um pessoal, apesar de tudo, simples, humilde, mas era um povo que buscava muita fé. Você falou que você estava na zona rural. Essa vida de fé veio do berço, então. A vida de fé veio do berço. Minha mãe foi catequista, a minha irmã mais velha, Cristina, foi catequista. E aí depois isso aí foi passando, eu me entusiasmei quando pequeno, quando jovem, né? Que tinha os costumes de rezar as novenas de Natal, né? Nas casas. Nas casas, nas fazendas, né? Então aquilo pra gente era algo muito bom, né? Saía ali no final da tarde, trabalhava, aí as famílias se deslocavam até o outro sítio lá para estar fazendo novena de Natal. Tinha os terços agora, nessa época agora de junho, São julho, João, né? São Isso. Pedro. Então as pessoas se reuniam tudo ali em volta ali para estar, Depois do né, terço, sempre tinha um rezando. cafezinho. Tinha um cafezinho. bolinho Uma de broa. fubá. Justamente.
Gordo só pensa em comida, né? Eu só penso em comida, mas eu ia falar que é pau a pique. Eu ia falar o apelido mais feio, mas não ia falar não, porque... E assim, o despertar, né? O despertar é igual o Madre Teresa sempre falou, né? A gente precisa ver nossos atos, atitudes, que de repente nós estamos sendo a Bíblia do vizinho, né? E um dia muitas pessoas foram minha Bíblia. Sim, você olhou. Você falou, não sei se você quer falar, tudo bem, se não quiser não tem problema, mas você falou que você e seu irmão, e você disse que ele faleceu, né? Isso. Mas aí então vocês eram meninos ainda ou já era, ele morreu com que idade? Ele tinha 14 anos, eu tinha 18. Ele morreu com a descarga de raio. Descarga de raio. Descarga de raio. E foi um período que, eu falo assim, foi o período que eu fui pro deserto, mas como eu sempre falo pro pessoal, o deserto é lugar de passagem, não é lugar da gente ficar. Porque não é lugar da gente imagina, ele era o permanecer. único irmão que Isso. você tinha homem. Porque as minhas irmãs já eram casadas. Elas eram casadas. Já era casada. Era só vocês Então, dois vocês na eram- roça. era meio brute. E estava naquele sítio ali, com o meu pai e com a minha mãe, e meus avós maternos que moravam lá também. É só a gente, né? Uhum. E aí eu fui passando por um período muito difícil após a morte dele, que todo mundo chegava em mim e falava assim, você tem que dar força pro teu pai e tua mãe, pros teus avós, aí você não pode ficar chorando. E resultado, isso foi 22 de fevereiro de 96. Resultado, 30 dias depois eu estava na depressão, que segundo meu pai, que a minha mãe está falecida, mas meu pai está ainda para confirmar isso, disse que eu tentei me matar várias vezes. Eu não, André do céu. não me lembro disso. Não me lembro disso. Foi até um dia que eu já estava tomando 2 tarja preta. E um dia eu tive uma crise à tarde. Foi na segunda-feira, antes da quinta-feira santa, naquele ano. Eu tive uma crise, aí meu pai e minha mãe me trouxe à noite no hospital. E depois dessa crise eu comecei a ter reflexos de sanidade novamente. Assim, Passando. eu tava insano na Você realidade. entrou num automático. E eu comecei a ter reflexo de sanidade naquele momento. O médico perguntou pra minha mãe se eu usava droga. Aí eu peguei e falei pra minha mãe assim, explica pra ele que eu tô com dor, eu não uso droga. Eu tô com dor, eu tô com a dor no coração, uma coisa, eu não uso droga, né? Eu não tô assim porque eu tô atrás de outras coisas. Aí o médico, eu falei assim, eu não vou ficar aqui não, vou sair, vou embora. Aí a minha mãe pegou e falou, não, você não vai embora não. Aí o médico pegou e falou pra enfermeira, traz um sossega-leão pra ele. Ai. Aí eu peguei e falei assim, não vai me dar injeção. Aí eu peguei, levantei e saí. Falei, mas você quer ficar aí, senhora fica, eu tô indo embora. Você largou o médico? Larguei o médico e fui sair lá no hospital, atendi Olha antigamente só. ali. E chegou lá fora, meu pai tava lá, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, vamos embora. Me leva no Luiz Renato Mini. O Luiz. O Luiz Renato Mini. Falei, me leva lá que eu quero conversar com ele. Isso já eram as 9 horas da noite. E aí ele pegou e me levou lá. O Renato ficou conversando comigo até... Você conhecia ele o quê? Do CN, da Renovação do Carismática? CN. Do CN? Nós tinha acabado de fazer o CN, uma semana antes do meu irmão morrer. Ah, Jesus. É. Conheci de tudo. Conheci ele lá. E aí ele pegou, me levou lá. Ele conversou comigo até uma meia-noite, lá. Aí ele pegou e falou assim pra mim, vem na vigília na quinta-feira santa. Tá bom, eu vou. Aí na quinta-feira santa, meu pai com a minha mãe me trouxe na vigília. Aquele salão da São Sebastião, lá debaixo Sim. da rua. Aí chegou lá, eu lembro disso certinho até hoje, como se estivesse passando esse filme na minha cabeça. Talvez o Luiz Renato nem se lembre mais disso aí, mas ele falou assim pra mim, vamos lá na frente que quem pode curar tá lá. E naquela situação que eu tava, eu dei um sorriso sarcástico, eu falei pra ele assim, você tá maluco, né? E quem pode me curar tá ali na frente, né? Falei, fala o seguinte, eu vou ficar sentado aqui atrás, vocês podem ir lá fazer o que vocês têm que fazer, eu vou ficar aqui o tempo que vocês quiserem, mas eu vou ficar aqui atrás. Fui embora para casa, né, aquela noite, acabou a vigília meia-noite, né, fomos embora para casa. E quem tomava meus remédios, de manhã cedo que eu acordava bem, era eu que pegava os remédios para tomar os 2 tarja Você mesmo tomava? eu mesmo tomava. E aquele dia eu acordei de manhã cedo, eu senti Jesus falando comigo. Ele falou assim, não toma não, filho, eu já te curei. Aí fui lá, taquei os remédios dentro do vaso e dei descarga. Primeiro dia, segundo dia. Quando fazia uma semana, minha mãe falou assim, nossa, o médico acertou nesses remédios. Então agora, meu filho, você tá bom, hein? Falei, acertou, hein, mãe? Esse médico aí acertou mesmo, hein? Foi bom esse médico. E igual nós falava que a vida era difícil na fazenda, né? Meu pai sempre vinha na cidade uma vez por mês comprar as coisas que precisava, né? Inclusive medicação, né, que precisasse. E tava faltando uma semana para acabar meus remédios.
Aí a minha mãe pegou e falou assim, ó, pega a tua receita do remédio que o doutor te deu, dá pro teu pai trazer teus remédios. Aí eu comecei a rir, dei um sorriso pra ela, falei, mãe, não precisa mais não. Falei, desde aquele dia que vocês me levaram na Vigília Santa, da Quinta-feira Nunca mais. Santa, nunca mais eu tomei remédio. Falei assim, eu tô curado, não tem mais nada. E pra honra e glória de Deus, né? Amém. Amém. Coisa linda. E eu né? quero já dar um puxão de orelha aqui, porque o que eu insisto pro Luiz Renato vir aqui, É outro. eu chamo ele todo. Ele fala assim, Fico chamado. É meu vizinho, vou É. sequestrar o Luiz. Isso, Renato, ele trazer pra cá. Aí fala assim, mas eu tenho vergonha, eu entendo, ele tem vergonha, tudo assim. Mas aí, tá vendo, Luiz? Você que tá sempre nos acompanhando, vem aqui falar, né? Você é um homem de fé, um homem que, De Deus. nossa, um homem de Deus que tocou a vida já de tantas pessoas, está aqui. Sim. O André como testemunho, e que bonito, a gente não sabia, né? E que bonito. E como que é, hoje eu conversava com uma pessoa que está passando por esse momento, né, de depressão, de tentar contar a própria vida, né? E eu falava para ela, assim, olha, a gente tem que olhar para Jesus. Né? Jesus, ele caiu, e lá na Sagrada Escritura fala 3 vezes, mas a gente sabe que o número 3 na Bíblia é simbólico, quer Sim. dizer muitas vezes, né? E eu falava para ele, a vida bate. A gente pode padecer, mas a gente tem que padecer de pé. Justamente. Padecer lutando, olhar para Jesus, e essa pessoa está passando por um problema de saúde mental também, de depressão também, né? E eu falava que até quando a gente olhar para Jesus, a coroa de espinhos, né, que perturbou tanto a cabeça, tanto a mente de Jesus, mas na hora da cruz essa coroa foi tirada, né? Porque a gente vê assim, não foi coroado né? E que precisou de alguém, né? Precisou do cuidado. E eu penso assim, você em 96, que a questão de saúde mental não era nem falada, né, irmão Francisco? Ninguém Não. falava disso. Hoje, nós estamos falando 30 anos depois, Sim. as coisas ainda, pessoas ainda têm, é difícil falar, as pessoas ainda têm preconceito. Imagina 30 anos atrás. Você era taxado como louco, né? O preconceito era muito grande. Era muito grande. Eu lembro que quando se falava, aqui na região era Santa Rita, Santa Teresa e o de Mococa, como é que chamava? Ah, não sei Tinha o não. hospital psiquiátrico em Mococa também. Então, até a gente criança brincando, quando você fazia alguma arte e tal, alguma peraltice para mais, a mãe falava, vou internar você. Como era um som assim. de ameaça, É, né? Porque era um preconceito muito Não, até eu que sou mais novo, assim, né? Não tão mais novo, mas eu lembro que só a gente brincava do Allan Kardec, né? Que é em Franca, Kardec né? Franca. Ah, você vai lá para Allan Kardec. Então, assim, até hoje, né? Tem um Se preconceito. tira sarro quanto a isso. E outra coisa que eu também quero trazer aqui é que eu tenho certeza que as pessoas que falavam para você, ó, André, você tem que ficar firme para ajudar teu pai e tua mãe, não falavam por mal. Né? Mas nós já falamos aqui algumas vezes, né, irmão, sobre maldição, sobre palavras assim. Mas olha o peso que despejavam nas suas costas sem se preocupar se está preparado ou não. É claro que eu imagino que a dor do pai e da mãe na perda de um filho é muito grande, mas descarrega um peso que as pessoas não queriam descarregar, mas que você também não estava preparado para assumir. Justamente. O Monsenhor Jonas Abibes falava, né? Que muitas vezes a nossa melhor oração para Deus é as nossas lágrimas, né? Sim. E na ausência das nossas lágrimas, a gente acaba se arrebentando por dentro, né? Tem acho que um livrinho do Márcio Mendes, O Dom das Lágrimas, né? Isso. Não sei se é do Márcio que escreveu, mas Márcio Mendes. é da Canção Nova. Esse livrinho eu acho que é o Márcio Mendes mesmo. Porque a gente acaba aprendendo, né? E não adianta, a gente é uma panela de pressão, né? Explode qualquer hora. Pode. André, então, eu estou vendo aqui, quer dizer, Deus agindo diretamente na tua vida, nesta hora, nesse deserto, nesse episódio, nessa depressão, ali Deus estava, né? E agora eu pergunto, foi bem mais recente, você já casado com certeza, você também teve um problema muito sério de saúde. Eu lembro que a igreja toda estava orando, rezando pelo André. Você foi internado, tudo. Como é que, o que foi? Como é que Você foi perdeu isso? bastante peso. Eu lembro que eu fiquei muito tempo sem te ver. Sim. Aí quando eu vi que você me completou, eu falei, mas quem que é? Aí eu olhei e falei, nossa, é o Não, André. é. Olha como ele emagreceu aí, que eu fui conversar com o Maurício, por causa que eu estava mais distante da paróquia, né? Participo de outra paróquia. E aí eu lembro, e como que foi esse momento? Na realidade, eu acordei de madrugada, né? Com a dor muito forte no peito. Eram umas 3 horas da manhã. Achei que eu tinha comido alguma coisa, tava passando mal. Fui lá, tomei um omeprazol ainda.
Você achou que era comida. Achei que era comida. Mas era dor no peito, então. É, eu tô aqui no peito, aqui, É assim. porque se confunde, né? Aquela dor no peito. Peguei, levantei, fui sozinho na cozinha, peguei o remédio, tomei e voltei pra cama. Quando foi 4 horas da manhã, a dor era no peito e no braço. Aqui, ó. Aí você já... Aí eu peguei e Levantando. acordei a Rosa e falei assim, Rosa, sei não, eu tô achando que eu tô infartando, tá esquisito esse negócio aqui, viu? Eu fico rindo, né? Porque- Imagina o susto da resposta. Aí, não, mas eu acho que a maquininha tá passando. Só que ela é bem tranquila, entendeu? Ela é bem tranquila, fosse, mas será? Eu falei assim, sei lá, tá meio esquisito isso aqui. Aí eu falei pra ela, fica meio de oi, se você vê alguma coisa diferente, né? Você corre comigo. Que jeito, hein, Todos nós capaz. somos assim, né? Olha, vou melhorar. Não. E aí, naquele momento ali, aquilo começou a piorar. Aí começou a doer aqui pra cima, aqui no pescoço. Eu falei assim, isso é infarte. Só que sabe quando você tem aquela tranquilidade no momento? Ainda tava amanhecendo já, né? Tava chovendo. Eu falei assim pra ela assim, eu vou lá abrir a loja, eu vou ajudar os meninos a tirar as coisas pra fora. Vai infartando e vai abrir a loja. Vai trabalhar. E depois eu vou no UPA. Aí quando eu acabei de tirar aquelas coisas pra fora pesada com eles lá, Você ainda foi... botou as foi. Aqui no meu peito queimava, que parecia que tinha um vulcão dentro dele, assim, uma fogueira. Mas doía. Por isso o pessoal acha que é queimação. Aí eu peguei, fui na UPA, chegou lá, já mediram a minha pressão, já me mandaram pro médico direto, o médico falou, vai fazer eletro lá embaixo. Falei, o que tá acontecendo? Falou, não, vai lá fazer o eletro. Aí se eu volto pra cima, eu tô lá agachado com a minha cabeça no meio das pernas, tanta dor que eu tava, eu só lembro do médico batendo nas minhas costas, ele pegou e falou assim, você não tá bem não, viu? Aí ele falou assim, vai lá pra baixo, vou tirar você lá pra baixo, você vai pra emergência, vai tomar medicação. E ali foi, né? Fiquei até 10 horas da noite lá, tomando medicação. E assim, é tão interessante que você vê o toque de Deus, né, em todas essas situações na vida da gente, que eu lembro certinho que a médica falou pra mim, que largou o plantão do dia, né? Falou assim pra mim, assim, ó, independente do que te falem, tá? Você tá infartando. A médica falou? Falou, você vai procurar ajuda que você tá infartando, dependendo do que te falem aqui à noite. Aí ela falou assim, esses remédios que você tomou tudo aí, entendeu? É pra isso que você tomou, que é hoje à tarde. E aí eu fiquei lá até 10 horas da noite, aí a médica da noite veio pra me liberar, aí ela pegou só, assinou pra me liberar, falei, não vou tomar nada, vai ficar assim? Aí ela falou assim, não, pode ir, você não tem nada não. O quê? Aí eu falei pra ela, mas como? A médica do dia falou que eu tava me infartando, você tá falando que eu não tem nada? Ela falou, não, você não tem nada, não pode ir embora. Ah, Jesus. Aí eu falei, só vai dar nem uma guia pra me postinho com certa urgência, né? Caminhar, né? Aí ela falou, você quer a guia, eu vou te dar. Pegou, foi lá, fez a guia, me deu. Aí eu vim no postinho, nesse meio de tempo, minha mãe era viva, né, muito preocupada, ela pegou e falou assim, não, você não vai ficar perdendo tempo no postinho não, que vai demorar. Vamos pagar um médico pra você. Eu falei, não vai gastar com médico não, isso aqui é coisa simples, né? Eu sempre fui muito tranquilo, sabe? Demais. Eu sempre fui muito tranquilo. Isso aí sempre foi uma característica minha, sabe? E aí eu fui no Dr. Zé Antônio, aí chegou lá, faz exame daqui, faz exame dali, não aparece nada. Até que um dia que ele inventou de fazer a tal da esteira. Eu falei pra ele, doutor, não brinca que esse negócio é sério, eu passo mal. Aí ele pegou, foi até 90%. Foi o doutor Zé Antônio. Acho que até 100% tem que chegar, O né? que, da esteira? É. Eu não sei, eu nem arrisco também. Eu lembro. Acho que eu não correto. É que sobe numa esteira e vai... E a esteira vai Isso. andando, você vai indo, né? Aí, tipo, o negócio e vai andando. Aí foi até 90%, aí eu comecei a passar mal. Aí ele falou assim pra mim, nossa, é desse jeito que você fica? Eu falei assim, é desse jeito que eu fico, doutor. Aí ele pegou, já ligou ali na doutora Lídia ali pra ver se conseguia fazer aquela... Eu esqueço o nome daquele... Ultrassom? Não, é o outro lá que faz, lá, ecocardiograma. 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 Não tinha a vaga, aí ele conseguiu uma vaga no centro médico lá do Ribeirão Shopping. Aí ele falou assim pra mim, você tem jeito de ir lá fazer isso hoje? Eu falei, tem, ué. Quem vai te levar? Eu falei, doutor, Eu. Jesus, porque... Falei assim, não tem ninguém pra me levar. Ele falou, então você vai com cuidado. Peguei e fui. Aí chegou lá, a médica que ia fazer o eco em mim, me entrevistou tudo, ela pegou e falou assim, esse pessoal tá com dúvida que você tá infartado, André. Já tava infartado, Ela então. falou assim, você tá infartado, certeza. Antes de fazer o exame. Antes de fazer o exame. Ela começou a fazer o exame, eu lembro de certinho. Tava com Tá acostumada, né? uns 4 minutos fazendo, ela falou, bingo, aqui o problema teu. Você tá infartado. Aí ela acabou tudo, ela falou assim, você tá dirigindo aqui? Eu falei, tô. Ela falou, com quem você tá? Eu falei, eu tô com a minha filha mais nova.
mas ela pode dirigir? Eu falei assim, não, que pode dirigir, ela é novinha ainda. Ela tem 12 A anos. Bia tá com quantos anos? A Bia tá com 14 anos. Aí ela falou assim, então você vai embora com cuidado que ele vai te internar. E aí foi assim, chegou aqui em Batatais, ele tava dando plantão na UTI em São Joaquim da Barra, a secretária passou o exame pra ele, dali a pouco ele me liga, ô, vai pro hospital. Aí eu falei pra ele, mas amanhã é cedo, né? Ele falou, não, é hoje, não é amanhã cedo, não. Aí a gente foi pro hospital, aí eles começaram a fazer a preparação, até sair em Ribeirão fazer o cateterismo, né? A pessoa fazer cateterismo. Mas aí, pra honra e glória de Deus, chegou no cateterismo, não tinha nada entupido. Amém. Tava tudo certo. Glória a Deus. Glória a Deus. E resumindo, né, nos finalmente, depois eu refiz todos os exames novamente, que é os remédios que começaram a fazer mal, né? Os remédios que tomava. Eu fiz todos os exames novamente. Sabe o que deu nos exames? Como se eu tivesse sido reestruturado de novo. Não tinha nada. Nenhum vestígio de infarto. E você tinha pressão alta antes? Não tinha nada. Você não tinha nada? Não tinha. E, no entanto, que eu não tomo mais remédio. Você não toma remédio? Pra nada. Meu Me Deus. suspendeu todos os remédios. Olha, porque quando eu vi o André a primeira vez depois que ele saiu do hospital, Ele falei, emagreceu Jesus. muito, né? eu falei, meu Deus, você tava Tava acabado. acabado. Tá um acabado. caco. Tava um caco. Agora, hoje, olha que... Não, eu tô rindo aqui por causa que a gente tá fazendo, tava infartando, e nós dois é muito diferente, né? Não, Ele tá passando, não, ele tá passando mal, então, não, daqui a pouco eu vou. Nós não somos diferentes. Não, a gente é muito teimoso, né? Teimoso, justamente. A gente fica largando as coisas, né, e tocando pra frente, e às vezes uma hora dá Eu falei, problema, isso daqui um dia nós vamos encontrar ele passado, lá dentro da salinha da comunidade. Lá. Mas pode, pois não. E aí, nesse meio de tempo aí, os amigos, né, procurando, né, pra conversar, pra ajudar tal, porque, na realidade, eu fiquei praticamente quase 5 meses parado. Foi que se afastou bem, né? Ficou. Ah, tá certo. É porque contando assim, parece que foi 2 dias, né? Tempo, eu lembro. Né? Aí, quando eu comecei a me sentir bem, foi no domingo de Páscoa. Aí foi a primeira celebração, quando eu fui de Irmão Santíssimo, depois do que aconteceu. Aí eu lembro certinho, ainda falei pro padre assim, falei assim, agora nós retorna o terço dos homens, né, tal, né, na terça-feira. Aí ele pegou e falou assim, mas você tá bem? Eu falei assim, tô bem, tô me sentindo bem. Eu lembro de certo. Aí ele falou assim, então nós vamos celebrar uma missa, aí vocês retornam o terço. E uma semana depois que eu retorno, aí eu pego a Covid. Eita! Já tava acabando. Já tava acabando a Covid, eu pego a Covid. Mas ela veio branda. Como é que foi? Veio branda, foi bem tranquilo. Nossa Senhora, meu Deus. Você pegou o irmão Francisco, porque você estava com Covid, você foi na Páscoa, não foi? Não, eu fui. Não, o dele foi antes. Você jogando a Não, culpa, o meu não foi Covid, o meu foi dengue. Ah, foi dengue, verdade, era Tem dengue. gente morrendo pela vacina, eu tava morrendo era pela dengue. Pela mesmo. dengue mesmo. Porque aqui eu fui assim, falei, para a honra e glória do Senhor, mas eu vou. E até música que a gente fala, né? Porque eu falei assim, que eu descobri que a dengue derruba mesmo, o dia que eu vi a Tereza não ir na missa, porque ela não faz isso de jeito nenhum, ela morre arrastando. Ela não saiu da cama. Não, dengue Eu é falei, terrível. ela tava terrível. E eu fui de teimoso, eu falei, eu tenho que ir. E fui. Só que aquela tá história. Você e a Tereza pegou dengue junto também? Ela passou pra mim. Não, dengue não passa. Deve ter passado. É o mosquitinho. Mosquito. Então, o mosquitinho dela. Porque eu e a Vanessa, quando a gente pegou, nós dois pegou junto também. Então, foi junto também, o mesmo mosquito picou. O mesmo. E aí, o que aconteceu? E eu falei assim, aquela história que você falou, né? A gente devia passar, né? Mas não, daí eu vou fazer. Não, eu dou Eu conta. vou chegar pro padre e falar, não dou isso. Ah, mas não dou. Mas se você morrer, alguém vai ter que fazer o que você tá fazendo. Justamente. Não, mas eu fui. E na hora da proclamação da paixão, que é o evangelho, da sexta-feira, às 3 horas da tarde, e eu tava no ambão, eu fiz assim, quando eu olhei, o mundo girou. E eu falei, eu vou cair. Eu segurei com as 2 mãos na mão, assim, e suando. E eu falava, não posso cair aqui, se eu cair no meio da celebração, vai virar um meme isso aqui. E eu segurando firme, e o mundo girava, eu olhava, fechei o olho um pouco, porque aí tinha o diálogo, né? Aí respirava, e liam minha parte, aí eles respondiam, Pilatos daqui, aí eu falei, olha, aí eu fui, sentei lá no meu cantinho, fiquei lá, acabou a celebração. Pra casa, ainda fui pro Sambódromo de noite. Eu lembro que dentro do caminho, eu fiquei sentado ó, no mesmo lugar que eu cheguei, que eu sentei, até a hora que acabou a encenação, eu estava sentado. E quando eu subi no caminhão, o padre meu se deu o microfone sem fio e ficou com
Ele falou assim, vamos ter calma, você vai falando, né? Eu vim do Sambódromo até o local da classe, eu não falei uma palavra. Quando eu cheguei lá, ele olhou pra mim e falou assim, você tá ruim mesmo. Porque o irmão Francisco com o microfone na mão e sem falar, o irmão Francisco já é difícil, né? Com o microfone na mão. Mas você sabe que dengue, e aqui serve aí também, nós tivemos recentemente o episódio da vacina que foi retirado, que sirva para a população. Tem calma, gente. Estudos estão sendo feitos, a vacina é bom. Quem não pegou, quem já pegou dengue sabe o que a gente está falando. Você já pegou dengue? Já peguei. É terrível. A dengue é pior que a Covid, eu acho. Não fica com Covid. Se eu peguei, foi assintomático. Você peguei teve as duas, né? Eu peguei Covid, mas eu peguei já no final. E é aquilo que o senhor fala, a gente não se cuidar, né? Eu lembro quando eu peguei Covid, eu fui fazer o exame, aí fiz o exame e deu positivo. Aí eu liguei pra Vanessa, deu positivo. Não, peraí que eu tô inetípico. Eu falei, não, pode deixar, o laboratório é perto de casa, eu vou a pé. Rapaz, na hora que chegou na subidinha, eu não subia. O ar não entrava. Eu sentei assim na série e falei, Vanessa, vem buscar aqui embaixo que eu não consigo mais andar. E a dengue também foi terrível, mas a gente é teimoso, né? A dengue, eu lembro que a gente passou mal, e até chegar de madrugada, ligar pra ambulância e de madrugada. Aí quando os médicos falaram que as minhas plaquetas estavam 50 mil, eu falei, que isso? Sim, que eu Eles falam como se fosse, não, tua plaqueta tá em tantos mil. Eu falei, então deve estar bom, né? Porque 1000 é bastante. Você tá morrendo. 50 mil, internar você se não fizer isso subir. Eu nunca comi tanto inhame na minha vida. E é bom, hein, gente? Inhame, ó. Diz que é pra comer qualquer hora. Inhame, limão. Ixi. André, mas a gente Ele falou do terço dos homens. Então, é isso que eu vou falar. Então, a gente... Um dos motivos de você estar vindo aqui tudo é pra gente divulgar também o trabalho do Terço dos Homens lá na Santa Rita, mas eu achava que era algo recente. Então, não é recente, é algo que já vem, aí teve as pausas, depois... Como que é? A minha história no Terço dos Homens, ela começou em 2011, final de 2011. Nossa, para muito 2012. tempo. Mais de 15 anos. Mais de 15 anos. O Luiz ainda era vivo. Luiz Quirino. O Luiz Quirino era vivo. E chegou ele e o seu Elcio. Nós estávamos lá no Santuário de São Miguel Arcanjo, no Paraná. Estava numa excursão. E aí eles chegaram em mim e falaram assim, vamos participar com a gente lá no Terço dos Homens da paróquia, tal. Aí eu sempre fui muito disposto para essas coisas. Falei, não, eu vou sim, que dia que é? Aquela época era de sexta-feira à noite. Terço. Já lá no Santa Rita. Já no Santa Rita. E comecei a participar com eles. Aí depois acabou parando, o Luiz acabou parando o terço lá, que teve os probleminhas, acabou parando. E ficou um tempo, né, sem o terço dos homens, né? Um dia eu tô na missa lá na Santa Rita, eu já era irmão do Santíssimo nessa época. Tô lá na missa, aí chega o Sidão e o Dedé em mim. Por que você não conversa com o padre pra voltar ao Terço dos Homens? Eu vi pra cara dos dois e falei assim, mas eu sou o caçula. Eu fui o último que entrei nesse grupo aí do Terço dos Homens. Eu sou o caçula e eu vou conversar com o padre? Falei, não. Você é o mais disposto. Aí eu falei pra eles assim, não, conversa vocês já estão, né, desde o início praticamente do terço aqui na paróquia, vocês estão aí e tal. Aí eles falaram, não, conversa você. Aí eu falei, tá bom, depois de terminar a missa eu vou conversar com o padre. Aí fui lá na sala do padre Neucídio, depois que terminou a missa, né? Coração já na mão, né? O que vai falar? O que ele vai falar? Aí ele peguei e falei para o padre, o pessoal tá querendo voltar ao Terço dos Homens, como é que faz? Pode voltar? Não. Aí eu lembro que ele apontou o dedo para mim e falou assim, se for você o coordenador, pode. Beleza. Ele vai lembrar disso. Que é o mais disposto, né? E aí a gente começou, né, esse trabalho, né, lá com o pessoal. Né, eu falo assim que a gente tá só à frente para levar os fumos, né? O coordenador é isso aí. Eu brinco muito com o pessoal, isso aí. Mas na realidade né? É uma responsabilidade que a gente tem, né? A comunicação entre o grupo, a comunicação entre o padre, a arquidiocese e assim por diante, né? E a gente começou esse trabalho, num determinado momento, a gente tava rezando o terço em 2 homens. 2? 2 homens. 2 homens. Mas não parou. Não, quantas vezes lá naquela sala do estúdio, lá no fundo da paróquia, nós em 2 homens. Vocês rezavam lá no fundo, na sala? Não, nós rezava na igreja. Na igreja. Na frente, mas às vezes... Foi diminuindo? Às vezes tinha a pastoral do batismo e a gente ia lá no fundo. Né, que era uma vez por mês, né, a gente ia lá no fundo rezar. E várias vezes aconteceu de estar rezando só eu ou o meu menino, só eu e o Dedé, às vezes só eu, sou Ademir. E isso foi persistente. Mas é o que eu sempre falo para eles. Eu falo para eles que sem a gente passar pelas provações, não existe um crescimento, né, dentro do espiritual.
As provações são necessárias na nossa vida. Deus precisa tirar cada um de nós da comodidade. Né? A partir do momento que a gente se sentir cômodo, né, a gente vai se estagnar e não vai sair do lugar. Eu sempre falo muito assim, né? Pega lá os discípulos, né, quando receberam o batismo do Espírito Santo naquele cenáculo, né? Se o Senhor não tivesse colocado a perseguição, talvez hoje a história não seria como ela é, não seria mesmo. E assim fomos nós. E a gente foi persistindo, aí desses 2 começou a vir mais 1, 3, nós ficamos muito tempo. Marco, o irmão Francisco, nós ficamos muito tempo, uns 5, 6, 7 homens rezando, muito tempo. Exatamente há 9 meses atrás, nós estávamos sentados lá na paróquia, lá esperando dar o horário. Somos, né, fiel nisso. Tem horário para terminar, tem horário para começar e para terminar. Obediência acima de tudo. Sim. Isso faz parte do propósito. E a gente estava sentado lá. E eu me lembro da primeira vez que eu entrei dentro da paróquia Santa Rita, a primeira coisa que eu fiquei contemplando foi o Cristo na cruz. Sempre quando eu tenho algum problema, eu falo isso muito pro pessoal, olha para a cruz. Olha para a cruz que a solução dos problemas tá lá. Né? Quem você tem que buscar tá lá. Quem foi humilhado, quem foi maltratado, quem foi machucado pelos nossos pecados tá lá. E eu sempre olhei muito para a cruz. E aquele dia, como sempre, eu cheguei, eu estava quieto assim, olhando para a cruz. Deus me tocou no coração. Leva esses homens lá pro sacrário. Aí eu falei para eles, pessoal, vamos lá no sacrário. Que nós fazíamos um momento de oração ali, tipo um grupo de oração, né? Uhum. A gente fazia um momento de oração antes de começar o terço, tal, de entrega. Fomos lá pro sacrário. E, como diz aquela música, se não me engano, é do Bruno, né? Enquanto eu te adoro, eu vou te curando, né? Sim. E a gente estava lá no sacrário, ficamos exatamente 45 minutos em adoração. Tava os 7 homens lá. 45 minutos em adoração. Saímos, rezamos o terço de São José, né? E logo após do terço de São José, a gente foi fazer meditação da palavra. Chegou na outra terça-feira, não precisou de ninguém chamar pro sacrário. Vamos pro sacrário? Já chegou, foi todo mundo pro sacrário. Se tornou natural. Só que na outra terça-feira já começou a vir mais um. E sucessivamente, né? Eu conto isso 9 meses atrás, que aconteceu, sucessivamente foi aumentando o número de homens. Conforme foi aumentando o número de homens, você imagina um monte de homem reunido, a pessoa levantar lá no meio de todos aqueles homens e começar a dar testemunho, começar a pedir perdão, né, pelo que fez. E começou a acontecer as graças, né, e foi aumentando, até que chegou num ponto agora que eu precisei falar com o padre Neuci, o padre, a gente vai precisar expor Jesus no ostensório. Não tem mais como colocar aquele tanto de Não homem. cabe lá dentro da capela. Não, 33 homens, não tem mais como colocar lá dentro. Né? Aí vai o ministro, claro, né? Vai lá e expõe Jesus pra gente, fazemos os 45 minutos de adoração. E tá aí hoje o trabalho aí dando fruto, né? Hoje, o que eu tenho a dizer, que eu olho para trás, eu vejo a graça de Deus quando você cumpre o propósito, um dia a promessa acontece. Sim. Aí, veja bem, porque tem o terço dos homens... Só um minutinho, voltando até na música que você falou, né? A gente hoje vive graças que nem se lembra que a gente pedia, né? Que é a música que ele tá falando. Sim, Enquanto eu te adoro também tem essa frase. E ele tem uma estrutura a nível nacional, não é isso? Isso. Tem o arquidiocesano nacional, que eu lembro que vocês vão para Aparecida do Norte, vocês fazem concentrações nós tivemos agora na Santa Rita, né? A da arquidiocesana, que foi feita aqui na paróquia. O Terço dos Homens, na realidade, ele foi fundado em 1936. 36? Eu ia perguntar, eu pesquisei aqui, eu ia perguntar, vou colocar o irmão Francisco agora. Foi tanto tempo. Em 1933, no Sergipe. Foi Frei Peregrino. Frei Peregrino, justamente. E o que chamou a atenção do Frei Peregrino naquela época? Que as mulheres entravam dentro da igreja para rezar o terço, os homens ficavam lá fora. Era assim, né? Eu lembro lá nas comunidades. Até nas missas. Lá na fazenda, né? Quando tinha as missas, né? na fazenda, os homens sempre ficavam lá pro lado. Porque aqui é antes do concílio, né?
36? As mulheres ficavam na mesma, depois do concílio, muita gente ficava assim. E aí ele teve esse toque de Jesus no coração, né? Do Espírito Santo, para que chamasse os homens para rezar. A primeira reunião dele, de homens, juntou 200 homens para rezar. Nossa, que beleza. E dali do Sergipe, o terço se espalha para o Ceará. Foi o próximo estado que abraçou. E de lá para cá, já na década de 90, que o terço começou a ser mais divulgado nacionalmente, né? Que tomou a proporção que tomou. Hoje eu estava comentando hoje de manhã cedo, que o terço dos homens é agora nesse próximo ano, enquanto é aparecido em fevereiro, né? Com certeza, né, para honra e glória de Deus, vai ser 110 mil homens, porque todo ano crescem em torno de 10 mil homens. Já faz 3 anos que vem crescendo 10 mil por ano. Esse ano foi 100 mil homens. 100 mil homens. E assim, igual você falou, né? 1936. Eu também não sabia. Eu achava que era um movimento recente. Quando você falou para mim... Eu confesso também, a minha ignorância, de que eu achava que era algo novo. Eu também. Eu pensei que fosse... Quando você falou que já em 2011, eu já falei, nossa, mas faz tempo, nem sabia que existia. Aí é onde eu vim pesquisar aqui. E o terço da nossa paróquia, ele existe desde 2006. Desde 2006. Desde 2006. É porque você falou, né? Teve aquele período que parou. Isso, desde 2006. E aí eu vim pesquisar aqui. Nossa. E aqui, no caso, em Batatais, nós temos só na Santa Rita, tem mais alguma outra paróquia que está nascendo? O santuário tem na Capela Santo Antônio, né? É o da Capela Santo Antônio também. Eu lembro que o terço Padre dos Eloy homens rezava lá também. Isso, Bem de justamente. saúde. O diácono Paulo, né? Paulinho. E temos aqui na Nossa Senhora de Fátima também. Também. É um grupo de terço dos homens. E tinha no Imaculado, né? Eles pararam, né? Pararam. Até o ano passado ainda existia o grupo do terço lá. Nossa, São Sebastião não tem, né? E o terço é o terço normal Mariano, ou o terço... São José? Aí vai do carisma, Marco, de cada grupo. O carisma do nosso grupo, quando começou lá atrás, na fundação, lá na época do Luiz, o Cido, o Sodemir, né? Que são os mais velhos ali do grupo do terço ali. O carisma que eles tiveram, a inspiração, foi rezar o terço São José, que é um terço muito poderoso. Sim. Né? É um terço muito poderoso. Quando a gente ia nas fazendas lá, que rezava de São José, era o terço. Um dia, a gente precisa ter muito os ouvidos prontos à escuta. Um dia o Luiz pegou e falou assim pra mim, assim, um dia você vai conhecendo o poder desse terço São José. Ele falou isso pra mim. Nós era muito amigo, né? Muito. Andava grudado um no outro aí pra quanto é lado, né? Nas missões, né? Que Deus dava. Aí ele falou assim, um dia ainda você vai conhecer as graças, né? E o tão forte que esse terço é. E hoje a gente tá vendo isso aí. A gente tá colhendo esses frutos, a gente já passou por diversos, né, testemunhos, né, durante esses anos todos aí, né? E realmente o terço São José ele é um terço muito poderoso, né? Mas assim... Tem grupo, então, que reza o Mariano. Reza o Mariano. Na realidade, né, voltando lá na história do terço dos homens, ele começa a ser divulgado, né, mesmo através das capelinhas. Vocês vão ver na história... Da Mãe Rainha? Da Mãe Rainha. Olha só. Foi ali que ele começa a ser divulgado. Mas assim, muitos grupos rezam o terço mariano. Nós também, em algumas ocasiões, né, rezamos o Mariano. O André, não sei se você vai pesquisar aí de novo. Né? Não, vai perguntar como pesquisar. Mães que oram pelos filhos. Eu acho que esse movimento é mais novo. É mais novo. É mais novo, mas é só mulher também. Só mulher. A pergunta, para que você possa ter oportunidade de esclarecer. A gente fala terço dos homens. Mulher pode entrar? Ó, se entrar uma mulher, como é que faz? Aí eu vou pegar o Estatuto Nacional, então. Não, ela não vai fazer tem Estatuto Nacional. Ela não faz parte do grupo, etc. Mas vocês estão rezando, se ela entra. Ó, é o Estatuto Nacional. O que diz lá no Estatuto? Que o terço é dos homens, certo? Só que se uma mulher quiser chegar lá dentro da paróquia, entrar e rezar, pode rezar, não pode ter participação ativa. Ah, sim. Ela não vai fazer parte da diretoria do grupo. Que seria a participação ativa? No momento de oração, de adoração, ela fica à frente, entendeu? Ela pode estar ali adorando Jesus normalmente. Participa normalmente. Normalmente. No momento de contemplar os mistérios, que a gente chama o pessoal justamente para dar oportunidade, né? Para a pessoa ir crescendo também espiritualmente. Sim. Então ela não poderia estar participando e nem no momento da contemplação da palavra. E vice-versa também é o movimento das mães, né? Nada impede de um homem sentar no banco Lógico, e ficar lá rezando.
A igreja ela é aberta, né? Ele não pode ter participação ativa, só isso. No entanto, o que a gente vê muito nesses encontros, né, que já teve na Arquidiocese, já teve vários encontros do Terço dos Homens, né? Cajuru já sediou, né? O Santuário Nossa Senhora Aparecida em Ribeirão já sediou, São Judas Tadeu já sediou. E assim, uma das inspirações muito grande nossa é o pessoal da São Judas Tadeu. Eu lembro uma vez que a gente fomos lá nesse encontro, acho que deu em torno de 25, 30 homens só. 25, 30 Lá homens. da São Judas. Lá da São Judas. Mas Sim. seguiram em frente com fé. O último encontro que teve agora foi começo de março desse ano. Mais de 180 homens. Nossa. Na Beleza. São Judas. Só a nível de curiosidade, pesquisando aqui, o movimento Mães que Oram pelos Filhos, esse sim é de 2011. Olha só. Esse tem 15 anos. Mas ele não é brasileiro, é? Não, iniciou em Vitória, Espírito Santo. Claro, Espírito Santo. Tá aqui o nome da Nossa Senhora da fundadora. Padroeiros é Nossa Senhora da Salete, Santa Mônica. A fundadora é Ângela Abdo. Mas não vamos entrar muito no assunto, porque eu já... Vamos trazer lá. Vamos trazer Se o homem pessoal. pode participar das Os pais que olham, não tem. Né? Então, e voltando nisso, o que a gente vê muito nesses encontros, né? Geralmente, é a mulher que leva o homem para a igreja, né? Uhum. Essa é a sustentação, né? A tradição é A essa. tradição é essa. E nesses encontros, o que a gente anda notando muito, que esses homens, né, que são atraídos por Jesus ali, né, são atraídos por Jesus, esses homens estão levando as esposas junto. Esposos, filhos. Então, vários encontros que a gente fomos aí, inclusive da São Judas Tadeu, quantos e quantos homens não estavam com as esposas e os filhos lá, participando. É isso que eu ia trazer, que eu acho o que é muito bacana no movimento do Terço dos Homens, e eu não participo, mas a gente vai em muitas paróquias, né, aqui em Batatais, fora também, conversa com muitos padres. O que eu acho muito bonito é que muitos homens acabam levando os filhos. Porque a desculpa sempre é: a mãe vai muito na igreja, isso também é Sim. tradição, né? E aí sempre o filho ficava com o pai. E agora, com essa iniciativa do Terço dos Homens, é muito comum ir nas igrejas. Eu já fui muitas vezes aqui na Nossa Senhora de Fátima, né? Porque é mais perto de casa, tudo. Mas vou aparecer lá na Santa Rita qualquer dia desses. É que é tudo terça-feira, né? Terça-feira aqui, terça-feira lá, né? Aí tem o ECC, que é de terça-feira também, vai tudo empolando. E eu vejo que muitos pais vêm com as crianças. E quando eu falo crianças, é criancinhas mesmo. Isso. Desde pequenininha até jovens. E já vai crescendo nesse ambiente de oração, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. E a gente, hoje, dentro da paróquia Santa Rita, a gente está vendo isso. Os jovens estão se aproximando. Né? Os jovens começaram a participar, né? Porque, na realidade, precisa existir uma associação, né? Amanhã depois nós vamos, né? A associação é necessária. É você fazer líderes, e eu sempre falo, o padre até falou, acho que foi, não sei se foi em Corpus Christi ou domingo passado, não lembro, o que mata uma pastoral, né? O que mata um movimento? É quando ela vive só para si, ela não vive para a igreja. Justamente. Ela volta um bico para ela, né? Quantos movimentos pastorais nós vimos começar assim num momento até pujante, depois acabou, encerrou tudo. Por quê? Porque ela só olhou para dentro, só para ela. Sim. Ela não permitiu que outros ascendessem, que tivessem outros líderes e etc. Tal. E aí, é claro, aquilo que você falou, né? O carisma não é autêntico nesse sentido, porque Sim. tem que se voltar para a igreja. Isso a gente faz assim. Às vezes eu costumo dizer, vamos bater, mas eu vou falar, né? Porque às vezes a gente vê alguns grupinhos que se fecham muito e que eles existem para fazer um encontro por ano. Então eles vivem para aquilo. Então tudo que eles fazem é para aquilo. Acabou aquilo, acabou, cada um pro seu canto. Então eles não contribuem com a igreja. E falando dos jovens, eu quero destacar aqui que nós estamos vivenciando, eu acho que a nível de mundo. É claro que eu malemar saí de Batatais e de lá fala de mundo. Mas nós estamos com uma juventude muito sedenta. Sim. A visita do Papa. Sim, muito. Isso. Não sei se isso é fruto das jornadas mundiais, que nasceu com São João Paulo II, mas, gente, eu vou nos encontros de jovens, assim, a minha filha participava mais, agora estudando fora diminuiu um pouco, mas eu tenho muito contato com o pessoal do TLC, né? Não estou mais tão presente, que agora a coluna, com o problema que me deu, está impedindo um pouco. Mas como é bonito ver essa sede dos jovens.
A gente já teve a oportunidade, né, de trazer aqui a Camila e o Matheus, o TLC, também o pessoal do CN, e ver que os jovens estão buscando. Sim. O irmão Francisco, ele comentou, não sei, o Marcão ali da Casa Missionária Mãe, esqueci o nome agora da comunidade dele, mas ele, Marcão lá também aqui do Grupo de Jovens Farol. E o irmão Francisco comentou comigo uma vez que chegou em um local, eu acho que foi o senhor que comentou, e que foi rezar o terço, e tava todos os jovens. E que o senhor se admirou que todos os jovens começaram a rezar o terço. Tirar o terço, não. Isso, eu não lembro quando. Foi aqui na comunidade, velho, quando nós tivemos. Até eu achei, porque. Foi aqui na Juventude casa? Claretiana. Isso, Juventude Claretiana. Nós tivemos um encontro da juventude a nível nacional, né? Vieram todos aqui para Batatais. E não é a Camila, é a Gra. E ela pediu que queria, que ela é uma das responsáveis. A Gra faz parte da Juventude Claretiana. Ela faz parte da Juventude Claretiana e ela queria fazer um momento com esses jovens na comunidade. Né? E eles levariam lanche, refrigerante para o nosso pessoal, né? Mas tudo bem, então. Que foi lá no Madre, né? No Madre Teresa, né? E o interessante é porque eu pensava comigo, nós temos a capela lá de São Miguel, cabe o quê? Umas 120 pessoas sentadas, né? Nós tivemos 80 jovens, beleza, tá. E de repente, eles foram a pé. Da faculdade lá. E aí, mas era uma procissão. Aí eu comecei a assustar, porque eu falei, pô, não acabei aqui dentro, não, né? Mas lotou. E aí eles foram enfiando, foi entrando, sentando pro chão, pro meio, pra frente. Tinha muitos jovens. Mas muito. Que foi um encontro que teve aqui em Batatais, mas foi a nível nacional. Claro que tinha jovens distantes, era um ou outro. Certo. Tinha um padre que estava acompanhando, até esqueci o nome. Eu fui nesse encontro, tive a oportunidade de estar lá falando com ele sobre as novas comunidades. E era muito jovem, né? Assim, pensando. E aí eles falaram que ia fazer um momento com o nosso pessoal. E eu pensei comigo, porque nós rezamos o terço todo dia, nas nossas casas, com o nosso pessoal. E eu pensei comigo, eles vão trazer muito. Realmente, eles trouxeram violão, tá? E eles vão fazer esse povo cantar e bater palma e pular, que é o que a gente da cabeça pode, né? Isso, é o que o jovem gosta. Era o jovem da minha época de grupo de jovens, era isso. Aí, de repente, eles todos sentados lá, e o padre apresentaram, não sei o que e tal. E aí um olhou pro outro e falou assim: agora nós vamos rezar o terço. Eu olhei assim, falei, ixi. Não vai rezar. Não vai rezar. A menina pegou o terço e começou. Divino Jesus, eu vos ofereço esse terço que eu vou rezar e tal. E aquele olhinho jovem, tudo enfiando na mão no bolso, todos eles com o terço. Rezando. Eu admirei aquilo, porque não é normal, não é comum isso. Né? Você vai lá, o jovem rezar o terço, tá tudo bem, mas agora ele ter o terço no bolso. É difícil. É mais não, difícil. E eu vou até além, não. Eu acho que é o inverso. O jovem ter o terço é até comum, mas rezar. Mas eu falei assim, não, e não é esse movimento não de rezar o terço, de buscar a santidade, não é um movimento só, não foi algo só desse movimento da juventude, é algo que está sendo comum nos lugares que a gente vai. Eu lembro quando eu era jovem, para rezar o terço no Raléu, você fazia todo um malabarismo dentro daquele ginásio. Era difícil. Hoje, graças a Deus. Você imagina se há 20 anos atrás, André, alguém falasse que ia pra televisão rezar o terço. Não vai dar audiência, ninguém vai assistir isso. A gente lembra quando o padre. Daí, todo mundo rezando quando começou com essa questão, o terço na televisão sempre existiu. Sempre existiu. Mas quando começou a ter mais assim, era o padre Marcelo rezando o terço bizantino rapidinho. Né? Agora hoje a gente vê assim, quantos milhões levantam de madrugada para acompanhar o Frei Gilson rezar o terço. Sim. Para acompanhar o Instituto Hesse de rezar o terço. Então, é uma busca. Eu acho que a juventude de hoje está sedenta. Né? Ela busca isso. E isso muito fruto também da geração passada, nós, né, que viemos insistindo, que foi plantado. E isso vem provar o que você falou, é a força do terço. A força do terço. A força que o terço tem, que a igreja redescobriu isso. Mas, André, você falava, então, o terço dos homens, ele existe a nível paroquial, é claro, ligado à paróquia e tal, mas ele tem toda essa estrutura diocesana, nacional, tem o estatuto, tem tudo, uma organização por detrás. Ele não é uma simples pastoral. E você participa também, porque quando eu olho para o André, eu vejo assim, o André trabalhando e o André na paróquia Sataíba. Eu acho que o André não tem casa, ele não tem família. Não faz mais nada da vida. Não faz mais nada. Não, mas é verdade, gente. Você, aquele menino seu, pelo amor, eu gosto mais daquele moleque, ele é só a sombra. O Augusto é uma benção de Deus, né? Que menino, olha. E aí eu fico vendo ali, nós fundamos não, né?
foi criado na Paróquia Santa Rita. Iniciou ali, né? Os Irmãos do paróquia. Santíssimo. Né? E eu me lembro muito bem, porque eu sou de fazendo coisa, eu posso falar, né? É. Porque a gente tinha essa dificuldade de falar, você arrancar um homem do banco, falar para ele que ele tem que colocar um jaleco comprido, pegar uma tocha. Ele não vai mesmo, ele já não quer vir na missa, você vai falar para ele que ele tem que fazer isso. E eu me lembro que quando nós fomos fazer ali a criação, então eu lembro que eu conversei com o padre para que a gente não fizesse como a gente tem em algumas paróquias, que é uma irmandade, tem alguns lugares que é até quase que autônoma, tem CNPJ, tem uma vida própria, tem estatuto, tem tudo, etc. Tal. Tem. E é principalmente que vem daquelas irmandades antigas de Minas Gerais, tem bastante, irmandade do Rosário, irmandade do não sei o que e tal. E eu falava, não, eu quero criar, padre, mas que seja como uma pastoral da paróquia, que sirva à paróquia, sem preocupação de ter conta em banco, de ter CNPJ, porque isso é burocracia que dá dor de cabeça. Para fazer a parte pastoral, ela está debaixo dos braços da paróquia, o que ela precisar, a paróquia tem que ajudar. Então, essa foi o momento que... O que a paróquia precisar, o movimento ajuda também. Aí quem que vai? Aí eu lembro. Aí eu não lembro. Aí, vai você, vai o irmão Luiz, vai o não, Bruno, pegou toda né? a comunidade. Chegou tudo os mal acabados lá. Gente, aí eu falava, você é doido. Você é louco. Eu falava, não, eu vou confiar em Deus. Tem que começar. Tem que começar. E aí depois, é claro, o João, o Luiz, então os outros que vieram foram engrossando o caldo e tal. E formamos para a parte apenas da atuação litúrgica ali, daquilo que o irmão do Santíssimo que é a verdadeira guarda. Isso. É a proteção, a guarda do Santíssimo. Não é que o Santíssimo precise disso, mas é guarda de honra que eu estou falando, né? Pela honraria que ele tem. Então ele tem essa guarda ali da paróquia, né? E nós começamos e demos a instrução e tal. Né? Infelizmente muitos já faleceram que estavam conosco no início. E aí depois os irmãos... Mas aí o pessoal da paróquia foi vendo, achando bonito. Porque eu acho que existe essa coisa de atrair. Que nem eu falo, por exemplo, uma paróquia que tem coroinha, muitas crianças querem porque ele vê o outro lá, ele quer também aquela roupinha, ele quer aquilo lá. Então, e aí, quer dizer, foi... E depois, é claro, eu tive que sair, porque enquanto Dom porque não dá conta, não, mas eu falo assim, eu já falei pra você que eu sou bandeirante, né? A gente vai abrir o mato. É que vocês vêm asfaltando. Bom, Francisco ele arruma serviço, depois ele cai. O serviço tá com os outros. E eu tô aprendendo, viu? Tô igualzinho. O pessoal da Comarev me encontraram comigo essa semana. Vou começar na obra. Estão soltando os videozinhos da Comarev, né? Foi o senhor que fundou a Comarev, né? Foi. Tá, mas o senhor não tá lá mais, não. Agora deixa que toca lá. Mas só pra gente concluir, especialmente para você poder estar tendo a oportunidade de falar da Irmandade, que hoje você é o responsável por ela. Eu saí porque... eu gostava muito, não foi porque eu quisesse sair, né? Eu falei que duas coisas que eu não deixaria era a catequese de adulto, que eu amo de paixão, e o irmão do Santíssimo, com também, claro, o ministro extraordinário. Mas aí, quando nós fomos para a escola, uma das coisas que o Dom Joviano falou para nós na escola deconal, eu não esqueço nunca disso, Deus o tenha. Vocês podem deixar tudo na paróquia. Eu não quero vocês em pastoral nenhuma. Agora vocês vão estudar. Permitiu só como ministro, né? Só como ministro ordinário da Sagrada Comunhão. Mais nada. Se eu souber que alguém faltou da aula porque estava ajudando na quermesse, eu vou desligar da escola. Falou? Se eu souber que alguém faltou porque está tendo reunião do ECC, eu desligo. Então você fica com esse ECC, então. Agora você vai se formar para dizer. Então eu deixei um monte de coisas, é claro. E aí depois, quer dizer, vocês foram tocando, Luiz, eu lembro que grande amigo seu, não esqueço nunca da última visita que nós fizemos lá na casa dele, antes de falecer. E hoje você como que está essa Irmandade Santista? Porque muita gente pergunta para mas por que lá vocês têm aqui só usa uma cor, lá vocês usam... Por quê? Porque nós não somos essa Irmandade tradicional como as outras e a gente quis seguir a cor litúrgica para as roupas. É claro que tem uma roupa, dá muito mais trabalho. Eu só quero fazer um parênteses aqui para falar, porque senão fica parecendo que Dom Joviano era um bispo bravo. Não. É por causa que quando o irmão fala escola, é a escola diaconal. Isso. Então e era algo que demandava estudo, demandava estágio, era um preparo, era a primeira turma. Então, vamos focar nisso, né? Então, por isso que ele deu essa orientação meio ordem, justamente. mas diante da necessidade formativa. Então, eu vou falar como é que tá os irmãos do Santíssimo hoje, mas eu vou contar, então, um pouquinho da minha história quando eu entrei nos Irmãos do Santíssimo, né? Vocês vão rir. Bom, vamos lá.
Quem me convidou também para os Irmãos Santistas foi o Luiz, finado Luiz Quirino. E isso foi em meados de 2012, mais ou menos agosto, por aí. Não, agosto não, agora me lembro, março. Eu me lembro que ainda passei ainda na formação, ainda durante a Semana Santa, essas coisas todas, 2012. Quando eu chegava lá na igreja, eu falei para vocês que eu gosto de ficar contemplando Cristo na cruz, eu estava lá, ficava contemplando Cristo na cruz, e quando começava a missa, vinha aqueles irmãos do Santíssimo, sentavam lá. Fiquei assim, mas esses homens é bobo, hein? Fiquei assim, esses negócios na mão, essas tochas. Eu pensei, esses caras não tem o que fazer na vida, né? Olha pra você ver cada pensamento que passa na cabeça da gente. Lógico, a gente não entende, né, o significado. Aí, e Jesus sempre te cata você no teu ponto fraco, né? Quando vê, ele vem o Luiz. André, vamos ser irmão do Santíssimo. Vamos ser um bobo segurando aquele Você é negócio. um bobo também. E pra Deus, eu nunca falei não para as coisas de Deus. Se puder fazer, eu faço mesmo, entendeu? Aí eu falei assim, ai, meu Deus do céu. Reprovação, né? Falei pro Luiz, então tá, vai, vamos fazer. Aí comecei a fazer, comecei a tomar gosto. Aí a gente começa a entender, né, o que é, né, ser irmão do Santíssimo, negócio que o senhor falou agora há pouco aí, né? É a guarda, né? A guarda do Senhor, né? Senhor. Você tá ali zelando pelo Senhor, né? E eu comecei a tomar gosto e comecei a entender, né, o tão quão importante era aquela função daqueles homens, né? Que eles eram bobos, no meu ponto de vista, mas bobos, né? Servindo Jesus, né? Bobos para o mundo, mas servindo Jesus com muito amor, né? E hoje a gente vem notando aí ano a ano, né, um crescimento, né? O pessoal tá tendo curiosidade de saber como é os Irmãos Santíssimos, né? O que é o servir, né? Os Irmãos Santíssimos, né? O que é o serviço deles dentro da comunidade. Então a gente está vendo assim alguns convites, né? Vou voltar lá na música, né? Enquanto eu te adoro, eu vou te curando, né? Tem coisas que eu pedia que já nem lembrava mais, né? Do Bruno, né? E começou a aparecer agora, outra vez, algumas pessoas que nós convidamos lá no passado, isso aí coisa de 5 anos atrás, começou a vir agora, pegou e falou assim, agora eu posso ser irmão do Santíssimo, eu tô voltando para ser irmão do Santíssimo com vocês. Olha que benção. Inclusive os que estão em formação agora. Falando de formação, eu acho bacana ali na paróquia que, como o senhor disse, os irmãos do Santíssimo tem os jaleco. Isso. Mas quando tá em formação, ele vai lá com a calça, camisa, mas não usa o jaleco. Não usa o jaleco. Tem o dia que ele vai receber a vestidura. Vai ser instituído. Instituído. Vai ser instituído. O padre marca uma data, né? Aproveita e faz essa instituição de irmão do Santista, dando uma missa, de clarissas, né? Uhum. E assim por diante. E as formações continuam sendo junto com os ministros da Eucaristia? Não. Não, teve uma época que era junto, Teve né? uma época que foi. Eu lembro que na época eu fazia a formação para os novatos. Porque tem muita coisa. Primeiro que tem irmão do Santíssimo que é ministro, e tem ministro que é irmão do Santíssimo, vice-versa, né? Mas tem muita coisa que tem tudo a ver. Porque eu penso assim, o irmão do Santíssimo, além das funções todas litúrgicas que ele tem dentro de uma celebração, principalmente nas procissões, questão de segurança, que é uma coisa que, infelizmente, não dá hoje para a gente achar que a polícia vai, que a guarda vai, porque, eu não vou falar, porque por questão de segurança eu não posso falar, mas, de repente, as viaturas que estão aí na cidade desse tamanho, Sim. se você deslocar 4 paróquias, se as 4 fizer a procissão, for uma viatura para cada procissão, Acabou aí. os ladrões podem dar de braçada. Então, quer dizer, tem essa questão, às vezes tem uma ocorrência na hora e tal. Meu Deus. E a questão da segurança, hoje, então, a gente vê que na paróquia Santa Rita a gente fica tranquilo, porque os irmãos santíssimos fazem isso com a maestria, Sim. né? De ir à frente, de Isso. parar o trânsito, de segurar as crianças para cuidado, né, e tal. Então, toda essa coisa, eles fazem ali em uma procissão. Tem professor que tem vontade de amarrar o André, né? Não, André, vai menos. Quarteirão de carro, porque ele vai lá na frente. Que escuta, né? Carregar o andor, porque às vezes tem um andor, às vezes não é no carro, né? Eu acho que devia ser andor no ombro, mas hoje a comodidade do carro. Justamente. Você sabe que eu acho, meu filho, assim, ó, eu cortando o pensamento. Mas do andor, eu acho que é que o povo é muito difícil, gente, lidar com gente. Porque eu já fui em procissão onde o povo briga pra pegar o andor. Isso.
Aí começa a chegar perto da igreja, aí a pessoa... porque eu fiz promessa de entrar na igreja. Mas aí numa pessoa que tem 400 pessoas, tem mais que 4 pessoas que fez Mas promessa. eles puseram no carro. Aí o padre... eu acho que não. Aí eu acho que os padres falaram, tá muita confusão, vamos colocar no carro. Eu penso assim, quando é uma imagem muito grande, muito pesada, até justifica. Mas as imagens de hoje pequenininhas, põe no andor, pra carregar um pouquinho aí. Porque eu fico imaginando... Foi o senhor que começou com essa história de colocar em carro. Não fui eu, não. Foi. A mais Não. pesada da... Na festa de Cristo Rei, Não. antes de ter comunidade, o senhor foi fazer uma carreata aqui em Quebrou Batatais? Cristo Nossa Senhora? Não lembro, não sei o que quebrou. Eu sei que o senhor O colocou. patrão queria morrer. Tá? Tinha um punhado de carro com as imagens. Ah, eu sim, lembro- era uma carreata. Era uma carreata. Eu lembro que eu tava com o São João Bosco segurando. Sim. E é onde a gente passava as pessoas, lá, padrinho Padrincisa. A pessoa como que parece, né? Mas a roupa, o traje. justamente. Mas é que ali nós fizemos uma carreata, então nós pegamos os padroeiros de todas as Isso. comunidades da cidade. Eu não sei como é que naquela época a gente conseguia fazer essas coisas, hoje não consegue. Uma loucura, né? Hoje você não junta duas paróquias. Gente, Naquela era, época, tão, nós juntamos todas. era tão bonito, era aquele monte de carro. Eu Cada... lembro disso. Carro, fizemos uma carreata para a cidade inteira e tal. Mas eu falo isso. Além disso, ali dentro da igreja, né, acompanhar o ministro da Eucaristia no momento da comunhão, acompanhar para ir ao sacrário, para ir buscar. E esse zelo de, quer dizer, estar ali, quer dizer, aguarda, não só pela honra, claro, muito mais pela honra, mas também para não permitir que alguém faça alguma coisa errada Isso. em relação ao Sim, mistério eucarístico sacrilégio. que estamos celebrando. O sacrilégio, qualquer coisa. Então, isso eu acho isso muito bonito. E é que, assim como eu sempre falo, das pastorais tudo é importante. Sim. Mas aquela que está lidando diretamente com Jesus são os mestres e os irmãos santíssimos. Né? Então, isso eu acho que tem um peso. Tá tem uma cuidando do profundidade. tesouro da igreja. É o Do tesouro da cara. igreja. E Então, é uma honra, né? É uma honra. E uma curiosidade para vocês aí, o padroeiro mais pesado nosso é São Francisco. Lá da paróquia? A imagem? Você fala por causa da imagem ou porque porque o Francisco- material, É pesado. o tamanho? É Não pesado. é que Francisco costuma dar Os trabalho pra irmãos gente. Santíssimos, para ter ideia, se deixar por conta dos irmãos mesmo, todo mundo corre de carregar. Então, porque o mais pesado que mas nunca ia fazer uma procissão dele, porque ele já veio no andor, coitadinho. Ele faleceu, né? Tiveram que sepultar. Não, lembro. Santo Expedito. O pessoal puseram Lembro. Expedito, você lembra dele? Puseram Expedito de Maratona. De Maradona, um santo expedito de 1 metro e O pai tanto. do Celso mandou trazer, ele fez uma promessa e mandou trazer essa imagem. Mas ela era maior que eu. E ela era de concreto. Sei. Não é concreto, não. Era concreto sim que lá, não era? A base era concreto, não, em cima tá. de um andor, já tinha os 4 hastes. E aí pra cima, eu falo que era gesso que quebrou. Era gesso pra cima. Mas era muito pesado demais. Isso. Não, mas se levantasse, ela tombava. Você não conseguia segurar, ela tombava pra lateral. Pra um lado, pro outro, ela tombava. Porque ela era fixa, mas era muito peso. Muito peso, né? Altura. E foi o Devanir Salgado, pai do Celso. E deu de presente pra Santa Rita essa imagem. E aí eu lembro do Dom Joviano de novo. Porque o Dom Joviano, ele era liturgista, né? O Dom Joviano, não sei se você chegou a conhecer. Ele era liturgista e uma pessoa assim, muito dada com o povo. Tem um senhor que é padroeiro. e tal. E ele chegou. Duas coisas que eu lembro. Uma não foi na nossa paróquia, mas uma dessas foi. Uma outra paróquia que ele foi tinha 2 imagens de Nossa Senhora no altar. Ele falou: vocês escolhem. Ou uma ou outra. É lógico, 2 imagens de Nossa né? Senhora. Então você põe uma e a outra você põe no outro canto, no outro nicho, mas aqui, o altar, você põe uma imagem de Nossa Senhora. Você escolhe a que for. Se Nossa Senhora é a padroeira, é claro, tem que ser a padroeira aqui. Se ela não é Nossa Senhora, é outro santo, então tem a imagem do padroeiro e a imagem de Nossa Senhora. E aí chegou essa experiência. Não, a maior imagem da igreja tem que ser a imagem do padroeiro. Você não pode ter uma imagem grande, o padroeiro desaparecer. Aqui a imagem de Santa Rita é grande, hein? É grande, Lá na paróquia. Não, mas aí ele brinca, a não ser que a tradição da imagem seja pequena, como nós temos o caso do Menino Jesus de Praga, Isso. nós temos o caso da Senhora Aparecida, né? Não sei quais outros santos também, que as imagens elas já são pequenas, né? Mas o restante, e ele falou isso, né? E aí o Pato pegou e mandou levar essa imagem, ela ficou lá na casa também muitos anos. Ela era tão grande que o Elton escondia atrás dela e ficava. Quando chegava algum Assustar o irmão povo. mais doidinho lá na casa, ele ficava atrás da imagem assustar o povo. Aí passava a pessoa e falava assim: sei. Sou eu aqui, o despedido. É, realmente. E o pessoal pôs apelido de Maradona porque era muito forte. André, você e a RCC, o grupo de oração também tem uma história que foi, voltou, e eu sei que você está lá à frente. Por isso que eu falo, não vejo o André fora da igreja. Muitos movimentos, né? Então, e o RCC?
Eu caí dentro da RCC em 1996, na perca do meu irmão. Foi ali, Foi ali que eu caí na RCC. 1996. Brodowski, finada Dona Aurora, Nossa! mulher do Dona Neuza, Dona Martinico Aurora, lá. a Isso. Regina Maura, Isso. a Meia Guarda. Aquele povo tudo que navegou na arca. Primeira guarda, aquela Eu época. naveguei. Aquela época, Canto Portinari era pista simples. né? Pista simples. Pista simples naquela época. E foi logo depois dessa que eu tive essa depressão, né? Que, graças a Deus, Jesus me curou disso, né? Dentro de pouco tempo, né? Pela honra e glória, né? Eu me sinto, assim, muito agraciado e assim, por isso que eu quero sempre dar mais, né? Justamente pelo que ele fez por mim, porque quanta gente que a gente não vê que perde a vida, né? Muito, com nossa. depressão, né? Muito. Chega ao fundo do poço, não consegue sair daquilo, né? É uma das piores doenças que nós temos hoje. E É uma doença silenciosa, a pessoa nem sabe. É. E que ceifa muitas vidas mesmo. foi em 96, a gente começou a participar através do convite da mãe de uma vizinha nossa no sítio. Vamos participar da grupo de oração e tal. E começamos a ir para Brodowski. Olha para você ver, andava 15 quilômetros para chegar até Batatais, mas Brodowski. E começamos a participar. E aí foi tomando gosto, né, por aquilo, né? Aí foi vindo o seminário de vida, experiência de oração e tal. E a gente sempre participando com eles lá. Quando foi um dia, a gente estava indo pro grupo de oração lá, deu um temporal, talvez você lembra disso. Caiu todos os eucaliptos na pista ali de frente ao Horas Café. Sim, Interditou a rodovia. Acreditou. E Você já era comandante aqui já, né? Nessa época. 96 já, não? Já era. E meu pai conhecia tudo quanto é atalho. Naquela época os desvios não era conhecido, né? Saiu por detrás ali no desvio, vamos para Brodowski. Chegou lá tudo apagado. E assim, ainda permanecia um medo no meu coração muito intenso. Eu ficava apavorado se eu visse uma nuvem no céu depois do acontecido. Sim. Eu peguei um trauma com aquilo ali. Imagina. Então eu tremia. E a gente chegou em Brodowski tudo apagado. A gente foi na casa da dona Dita, que é a mulher da Silvia, que era vizinha nossa, a filha dela. Fomos lá, ela era serva no grupo de oração. Ela não nasceu cega, mas ela ficou cega depois com o tempo. Ela não enxerga nem a luminosidade, né? Ficou cega mesmo. E eu lembro disso certinho, que a gente chegou lá, sentou lá na sala dela, lá no sofá. E ela estava sentada uma distância de uns 2 metros de mim, daí para mais. Aí ela pegou e falou assim para mim: você tá com muito medo, né? Desse temporal, né? Eu falei, tô. Ela falou assim: peraí que eu vou pegar um negócio para você. Você vai fazer essa oração aqui, esse medo vai passar. Ela cega, levantou naquele escuro, né? Só vela clareando, levantou no escuro e foi até uma cômoda. E eu me lembro bem dessa cômoda, apesar de estar escuro, tinha muito papel dentro dessa cômoda. Ela mesmo cega, ela foi lá, tirou assim, catou uma oração assim, falou para mim: olha essa oração de Nossa Senhora Aparecida contra tempestades, né, para tirar o medo, essas coisas. Aí na hora que eu bati o olho na oração, era a oração. E comecei a fazer essa oração. Com o tempo, eu fui sendo curado. Hoje não tem mais nada. Medo, não tem mais nada. E aí ficou. Depois de um tempo, a gente não conseguiu mais continuar participando. Paramos. Quando, há 2 anos atrás, quem me chama novamente para ir para o grupo de oração? Luiz Quirino. A primeira fase da Sagrada Família você estava? Não. Não, eu participei dos Você 3 últimos grupos que eles fizeram. Sim. Que foi coisa, depois parou. Parou, eu isso. participei com eles, né? Eu fui lá. Eles me convidaram, eu fui lá. A Luiz me chama, ele pega e fala assim pra mim, ele tinha um apelido carinhoso comigo que era Bafudo. Né? Eu chamava de Bafudo, eu chamava de Bafudo, ele falou: Bafudo, eu preciso de você. Eu falei: pra que você precisa de mim, Luiz? Não, pra você me ajudar lá no grupo de oração, vai começar a fazer formação. Eu falei: tá. Fiz pra ele desse jeito: tá bom, ajudar, né? Beleza, ajudar, eu vou te ajudar. Mas eu não vou falar pra você que eu vou ficar, porque já tem muita coisa, viu, Luiz? Não dá. E foi passando o tempo. Depois a gente foi fazendo essa formação, ele ficou doente e tal, né? Acabou perdendo a vida aí, né? Que Deus o tenha. E o grupo acabou de fazer essa formação, tudo, e ficou um coordenador provisório, que era o Michel. Sim, né? No grupo de oração, até ter a eleição.
Fizemos o seminário de vida, né? O pessoal da RCC Ribeirão, da Arquidiocese, veio dar o seminário de vida pra gente. E depois fizemos uma experiência de oração. E nesse meio de tempo, desde abril, né, do ano passado, o pessoal começou a pegar no meu pé. Ah, que você vai ser o coordenador desse grupo. Eu falei assim, vocês tiram o cavalinho da chuva, que eu não vou ser coordenador de grupo de oração. Eu falei, eu tenho muita coisa já pra fazer dentro da igreja, não vou pegar mais essa. Você reconheceu o nosso limite também. Só que o André sempre foi aquele cara assim, às vezes ele fala não aqui, mas ele chega em casa, ele vai rezar. Pediu discernimento. Pediu discernimento. E desses dias que eu tava rezando, o Senhor colocou no meu coração, você vai ser o coordenador, sim, desse grupo de oração. Eu falei assim, não vou. Obrigado por Deus. Eu falei, não vou. Obrigado por Deus. E agora? Não vou. E nesse meio de tempo, a gente estava fazendo as formações já em Ribeirão também, de pregação, né, de cura e libertação, fazendo as formações lá com eles, lá no núcleo. E um dia eu fui em outubro do ano passado, fui fazer uma pregação. E a pregação falava sobre o chamado. Até aquele dia eu estava teimando. Aí depois passou, não tem mais. Isso faz muito tempo já que eu falo, desde da época do ICC, eu falo que às vezes a pregação ela serve muito mais pra gente Com certeza, mas do que pra quem às vezes está ali escutando. Com certeza. E aquela foi o tapa na minha cara. Era o chamado. Acabou aquele dia e eu percebendo tudo que tá acontecendo. Né? Isso aí é igual antes da gente conhecer verdadeiramente o Espírito Santo, né? A gente fica falando assim, de onde que esse povo tira essas coisas da cabeça, né? Eu ficava assim. De onde esse povo tira essas coisas da cabeça, né? Falar que tá escutando Jesus, não sei o quê, né? Mas depois que você recebe... Você experimenta, né? Que Deus está falando com você ali, tá usando o Espírito Santo para falar com você ali, que você vê a graça acontecendo, né? Você vê as coisas acontecendo. Acabou o grupo aquele dia, eu falei para eles assim, ó, sabe sobre o negócio da eleição do grupo aí? Eu não vou falar mais nada. Deixa que a vontade de Deus seja feita. Eu não vou me opor mais nada. Se a vontade de Deus for o que for, né? vai ser. Aí veio e fez a eleição. Faz a primeira, faz a segunda e eu indo junto, né? Aí na penúltima ficou eu e o André Guimar, que é o secretário do Terço dos Homens hoje, né? Ficou eu e o André Guimar e aí aquilo que Deus tinha me revelado lá atrás acabou acontecendo. Acabei ficando de coordenador do grupo aí durante 2 anos agora. E o grupo ainda existe? Tá acontecendo o grupo? Tá acontecendo toda quarta-feira. Toda quarta-feira. No Salão da Paróquia. Às 19h30 o Santo Terço, às 8 horas inicia-se o grupo. Grupo de oração. É uma caminhada e tanto e muito... Não, e eu falo assim, se a gente não ficar falando com o André mais aqui, ele não sai daqui. Não sai. Porque, olha, eu fico vendo ali, pinta o chão da igreja, pinta não sei o quê, arruma isso aqui, corta isso aqui, arruma aqui, trabalha na quermesse, trabalha nisso aqui, então realmente a sua vida é um belíssimo testemunho para todos que estão ali na paróquia, e mesmo para os que não estão, mas que estão nos vendo, né? Dessa dedicação integral, assim, praticamente, né? Para as coisas de Deus. E além, claro, que você tem a empresa, né? Vamos falar um pouquinho da empresa, claro. Como é a sua empresa, vocês trabalham... Como chama, o local... Qual nome, endereço... A gente está hoje situado na rua Senador Feijó, 528, né? Ali é Castelo, do lado que nós estamos, do outro lado Vila Maria, que é o Nório da Vila Maria que a gente fala. Chama-se Soma Fértil, né? Soma Fértil. Soma Fértil. Essa soma vem de Somar, que é a empresa dos meus sócios, que são distribuidores Iara. Né? Então, por isso essa soma vem de Somar. Tirou o F, ficou Soma. Para distinguir a unidade, né? Eles são distribuidores. São distribuidores. E aí a gente entrou em sociedade, e desde da antiga loja que a gente tinha, Apoio Rural, a outra sociedade, a gente já trabalhava ali com um par de insumos, né? Fertilizantes, sementes. E é isso que a gente continua trabalhando hoje ali na Soma Fértil, entendeu? Então, você falou que você vende semente, isso. Fertilizante. Muda também, não mudas também. Ferramenta não. Vende também ferramenta. Acaba tendo, porque o cliente vai ali, ele quer comprar uma enxada, quer comprar um veneninho para matar um mato, então, essas coisas, acaba tendo essas outras coisas ali. Aí acaba tendo um canivete, essas coisas assim. E vocês estão ali, vocês trabalham de segunda a sábado?
De segunda a sábado a gente Horário trabalha. comercial. Horário comercial. Abre às 8 horas da manhã, fecha às 5h30 da tarde, e no sábado das 7h30 da manhã até meio-dia. Olha aí. Então, se você está precisando de semente, de fertilizante, Fertilizante, ou um veneno para matar um matinho que está nascendo ali na calçada, alguma Isso. coisa chata, pode Ele procurar. tem um negócio lá que substitui o manjaro, é mais barato. Enxada. 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 Pega um manjaro. Pega um enxada. Pega uma enxada para você ver se não emagrece. Resolve o problema. Resolve no sol quente, Resolve. né? Mas, André, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu quero que você deixe aí passa para o pessoal os horários dos grupos, né? Do grupo de oração, do Terço dos Homens. Se alguém que estiver nos assistindo se interessar a ser irmão do Santíssimo, quem procurar, para o pessoal também ficar inteirado desses assuntos. Desculpa. Ai, saiu. Pronto. Foi. Então passa os horários aí pra gente, os contatos, que o pessoal se interessar para estar procurando. O Terço dos Homens, né, ocorre toda terça-feira na nossa paróquia. O horário é das 7h30 da noite. Lá na Paróquia Santa Rita, lá no Paróquia Santa Simar, em Rita, Batatais. Isso, Batatais, isso. Ocorre toda terça-feira às 7h30 da noite. Indistintivelmente toda terça. Na igreja. Só se tiver alguma missa Santa Rita, cair no dia. Na igreja. Na igreja. Quando é só uma vez por mês que a gente vai lá para a sala do estúdio lá no fundo, porque tem a pastoral do batismo que eu Coincide, né? coincide, mas ao contrário, é nesse horário na igreja. Os Irmãos do Santíssimo, quem quiser participar, né, da fraternidade dos Irmãos do Santíssimo aí, pode estar me procurando, entendeu? Pelo telefone aí ou pessoalmente na paróquia. O telefone é o 16 99700 2801. 16 9. 9700 2801. Vai estar na descrição do vídeo, você pode pegar lá também. Isso, e pode estar procurando a gente pessoalmente, né? Muitos procuram o irmão Francisco, ele manda até mim na paróquia, já encaminha. Claro. Para estar fazendo as formações aí. E o grupo de oração? O grupo de oração é toda quarta-feira, né? Às 19h30 começamos com o Santo Terço, às 8 horas o grupo de oração. Todos estão aí convidados aí para Aí esse é lá no Salão da Santa Rita. No Salão da Paroquial da Santa Rita. Bacana, então. André, de coração, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Dizer que eu já admirava você por todo o trabalho que você faz, admiro ainda mais ouvindo a sua história, que eu não conhecia, e poder estar diante de um homem que testemunha na vida a transformação de Deus, que passou por tantas dificuldades e que está aí, firme e forte, dedicando sua vida, dedicando a sua família. A gente, como o irmão Francisco disse, né, a gente vê o Augusto lá todo ativo também, a família. Sim. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tá? Nós estamos aqui de portas abertas sempre que precisar. Precisando de nós, estamos à disposição. E valeu mesmo. Fico muito feliz de ter conhecido um pouquinho mais do André, que eu já conhecia tanto da paróquia, mas é ali no oi, tudo bom, não sei o quê. Hoje a gente conhece ainda mais assim a história de vida e faz todo sentido hoje entender essa dedicação, esse trabalho, de ver como que Deus age grandiosamente na sua vida. E deixa uma mensagem a todos aí que não existe salvação sem cruz. Exato. É necessário passar por ela. A gente olha o ressuscitado, eu sempre uso muito nas formações isso, e falo muito nas pregações. A gente olha o ressuscitado é maravilhoso. Mas a gente precisa lembrar que antes de ter o Cristo ressuscitado, houve um Cristo crucificado. Isso. Então a cruz faz parte da vida da gente. E a frase que eu usei hoje cedo para uma pessoa, eu falo agora. A gente até pode padecer, mas vamos padecer de pé. Isso aí. Vamos padecer lutando. Irmão Francisco, suas mensagens finais e sua bênção. Muito obrigado, André. Que Deus te abençoe, você, sua família, esposa, filhos, né? Realmente a gente admira muito, essa admiração é de coração. É verdade. E que você possa continuar dando esse testemunho maravilhoso para todos aí que te conhecem e o pessoal em especial da Santa Rita. A você que ficou conosco até agora, né? O nosso muito obrigado. E vamos pedir a Deus que derrame sobre cada um de nós as suas bênçãos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, do Santo Carlo Acuti, patrono desse estúdio, desça sobre cada um de vós, sobre as vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E não esquece que segunda-feira que vem você tem um compromisso com a gente. Lá no Santa Rita, o Terço dos Homens é terça, o Grupo de Oração é quarta e segunda é aqui conosco, Entre Irmãos.
Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu.